Bem-vindos, bem-vindas. É um prazer tê-los aqui em mais um evento Ser Mais Conversas Biográficas. Esse é um evento periódico que a Amanhecer promove, né, falando sobre temas ligados à biografia humana e à metodologia biográfica. Eu sou Carlos Vilhena, sou o coordenador da Amanhecer, trabalho principalmente com a metodologia biográfica, tanto na área de consultoria quanto como aconselhador biográfico. E no encontro de hoje, eu tenho um convidado muito especial. Aliás, é mais do que um convidado, é um parceiro de trabalho. Por isso, até que o evento, na realidade, é conjunto, ao Amanhecer, junto com a Olinto Abadia, Coaching e Desenvolvimento Organizacional. Então, eu vou passar a palavra para o Olinto para ele se apresentar e vocês vão entender o resultado dessa parceria aí ao longo da nossa conversa. Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Obrigado aí pela honra da presença e obrigado a você, Carlos Vilhena, pela honra, né, do convite para essa conversa e também pela parceria que começou há mais de um ano, né? Assim, as forças do universo nos trouxeram até aqui. Eu sou Olinto Abadia, meu nome é um nome diferente, é o nome do meu pai. O Abadia vem do meu avô paterno, né? Já falando de biografia. Sou coach profissional pela ICF e atualmente minha grande paixão, né, está se concretizando, que é trazer para o mundo esse impulso da consultoria de desenvolvimento organizacional. À medida que a gente for avançando, acho que a gente vai se conhecendo um pouco mais, né? Eu tenho, nesse momento, falo de biografia de agradecimento, né? Eu tenho 55 anos, sou casado com a Marisa, que está aqui nessa reunião, pai do Diego, né, o filho de amor de 30 anos, e o Tiago, que é o caçula, né? Então a gente tem 2 filhos aí que a gente ama demais. Sim, a partir das expectativas que vocês mandaram para essa nossa conversa, nós vamos nos concentrar, né, no desejo de vocês conhecerem a abordagem, como muitos colocaram, né? Essa conexão que nós fizemos de biografia humana com a consultoria organizacional de base antroposófica. Vamos compartilhar um pouco mais da nossa experiência, agradecendo aí o Daniel por ter conseguido esse espaço na agenda dele, né, que a gente vem nessa parceria há um bom tempo. E quando falamos de avaliar perspectivas de futuro, eu quero até aqui fazer um agradecimento, porque nós não chegamos aqui, eu e Carlos, apenas por um esforço nosso, né, Carlos? A gente não combinou, mas eu vou me permitir agora, talvez você possa falar mais. Um agradecimento à doutora Gudrun, né, ao Daniel Bucher. Me emociono, mas eu acho que esse momento aqui vale essa conexão com essa energia. Agradecer a todos aqueles que difundiram, né, a consultoria, essa modalidade de consultoria no Brasil. Estive recentemente com o Jair Moge, né, que foi um dos precursores, a todos os sócios da Aluno, né, a Vera, a Celim, João, todos os queridos colegas que estão na Aluno, que fizeram parte da nossa formação, aos queridos do Ecosocial também, né, um querido que fez parte dessa trajetória aqui, que me mentorou, eu fiz a formação Quintessência, o Rubens Gimael. Então, fica de público aqui esse nosso agradecimento, né, Carlos? Assim, a Trinos, todas as experiências, porque nós estamos carregando esse legado, né? Nós não chegamos aqui por nós, mas estamos canalizando a maravilha que esses precursores trouxeram para o mundo, e a gente honra, a gente sente essa energia e esse desejo de dar prosseguimento. E quando a gente fala de avaliar perspectivas, nós estamos com essa energia, né, abertos a compartilhar aí com vocês, né, para a gente seguir levando esse legado para o mundo. Obrigado, querido. Obrigado por esse momento, mas o sentir falou mais alto do que qualquer pensamento. Vamos avançar. Eu só posso completar a sua fala e a sua Por favor. imagem, que a gente carrega esse DNA, né? E quer levar e multiplicar esse DNA para o mundo. Obrigado, querido. Bom, então, falando um pouco agora do trabalho, a gente tem essa imagem que sintetiza, né, o que é essa abordagem. Não é uma metodologia, mas é uma abordagem que olha o ser humano e as organizações, e os seres humanos dentro das organizações, com esse olhar ampliado da antroposofia, tanto pela visão da metodologia biográfica, quanto pela visão da consultoria. Então, o TBO, o Trabalho Biográfico Organizacional, ele parte da construção de uma imagem da situação atual,
de uma devolutiva dessa imagem para os gestores, para a liderança, para que eles possam tomar uma decisão ou tomar decisões importantes que direcionam o futuro. E leva e chega a um produto, ou produtos, né, sintetizados aí pela integração da equipe, das equipes envolvidas, uma imagem inspiradora de futuro construída coletivamente nessas equipes, e acordos e estado de prontidão para os próximos passos, para os desdobramentos que vão ser decididos a partir dessa construção da imagem inspiradora de futuro. Para que a gente saia de um ponto e chegue no outro, a gente trabalha em duas correntes, em dois fluxos que se conectam e que correm em paralelo. Então, a gente vai olhar passado, futuro e presente como uma corrente principal, onde a gente resgata do passado a essência do que é significativo, ressignifica esse passado, traz ele para uma visão, uma projeção de futuro, para a construção de uma imagem, e volta para o presente, para a apropriação disso pelo grupo, para os acordos, para a prontidão, fechando o ciclo da corrente passado, futuro e presente. E, ao mesmo tempo, a gente trabalha com a corrente que olha o indivíduo, vai para o grupo, onde esse indivíduo faz parte, e volta para o indivíduo como pertencente a esse grupo e contribuidor importante, construtor importante dessa entrega, que é a imagem de futuro e a sua prontidão, o seu acordo frente a isso. Então, são duas correntes que atuam simultaneamente, entrelaçando-se em muitos momentos, e que garante essa sustentação para chegarmos da esquerda para a direita. E, como a gente já falou, isso tudo ancorado ou sustentado por todos os princípios da metodologia biográfica e das metodologias de desenvolvimento organizacional com base na antroposofia. Você segue, Olinto? Ok. Aqui nós trazemos uma estrutura que representa a jornada. De alguma forma, nós já estamos falando da aplicação num processo, né, num projeto de desenvolvimento organizacional, onde nós estruturamos em 3 fases. A primeira fase é a fase da formação de imagem da situação atual. Muitas vezes o cliente ele não tem familiaridade com os conceitos da antroposofia, com essa nova forma, com essa proposta holística de olhar para a organização. Então, na fase da formação de imagem, diferentemente de uma consultoria tradicional que trabalha com diagnóstico, onde pressupõe-se que o consultor é o especialista num tema e ele vai recomendar, ele vai identificar o que corrigir no cliente. Na abordagem da consultoria de base antroposófica, nós trabalhamos não para o cliente, mas com o cliente, para que ele possa ir formando essa imagem junto conosco, a partir de entrevistas semi-estruturadas, conversas que nos ajudam a entender esse momento e possibilitar que o cliente faça escolhas em relação a para onde ele quer ir, né? Como é que ele quer avançar. Então, Carlos, por gentileza, abre uma outra parte para a gente só acessar mais o texto aqui e avançando. Então, como eu disse, a partir da abertura do projeto, essas entrevistas, elas não são necessariamente um trabalho biográfico em si, em sua amplitude, né? Como a maioria dos profissionais que estão aqui trabalham. Mas, sim, ela tem esse caráter de resgatar a história, de ir conectando a história da pessoa, a entrada na carreira, o vínculo com a empresa, né? Como que ela chegou até aqui e qual que visão que ela tem. Já começa a vislumbrar quais são os ventos do futuro, como que ela percebe a continuidade da carreira, e está tudo bem se não for aqui ou não for aqui, né? O que a gente quer é entender essa imagem, produzir um conjunto de achados sobre o atual momento da organização e poder gerar decisões direcionadoras de futuro. Um ponto importante, nós vamos falar de organizações que nasceram a partir de uma pessoa ou mais de uma pessoa, ou seja, na prática, nós temos os fundadores, muitas vezes, enfrentando dilemas em relação ao futuro deles na organização, qual o papel deles atualmente e como ficará esse papel quando ele pensa no futuro. Vai haver alguma transição? Já preciso preparar a empresa para o próximo ciclo? Eu terei que já pensar algum tipo de governança? Como será fazer essa transição, né, para um novo momento, um novo ciclo? Feita essa imagem atual,
o cliente decide, sim, eu quero seguir, eu quero dar um próximo passo, ou de repente, não é o meu momento agora. Normalmente, o trabalho biográfico organizacional ele se complementa com a construção coletiva da imagem inspiradora de futuro, onde, individualmente, as biografias que foram inicialmente conversadas, revolvidas, revisitadas nas entrevistas individuais, no encontro presencial, num encontro de um dia, de 8 horas, né? Nós trabalhamos muito no virtual, na fase 1, e na fase 2 nós temos um encontro presencial, que a gente vai compartilhar algumas imagens mais à frente. É feito esse compartilhamento, né, do resgate biográfico individual, a preparação dele, vocês vão ver algumas imagens também, ele segue um trabalho artístico e, na sequência, uma conversa, né, em pequenos grupos, onde, assim, a magia que vocês conhecem até melhor do que eu, a magia das conversas, né? A magia do que acontece quando nós compartilhamos biografias. E também o resgate biográfico da organização, a magia de conhecer a história ao longo do tempo, né? Onde alguns participaram dessa história e outros não tinham ideia de como essa história aconteceu. É feita a partir desses elementos, escolhas, o que a gente quer deixar para trás, o que a gente quer levar para o futuro, e como que, a partir desses anseios de futuro, é feita a construção de uma imagem inspiradora que possa congregar, né, que possa catalisar esses destinos, os destinos da organização, com os anseios, os desejos das pessoas, né, de se comprometerem com esse futuro e elas próprias se percebendo ou não nesse futuro, que pode ser que percebam, não, eu não quero ir para esse futuro. E está tudo bem, e é uma ótima descoberta. E a partir daí, com compromissos, acordos e a prontidão para, como o Daniel citou na apresentação dele, avançar para uma etapa de planejamento estratégico, onde as áreas estão conversando mais, as áreas estão com o entendimento de que não é a minha vontade ou a sua vontade, mas qual é a necessidade que essa entidade que nós ajudamos a identificar a história, quais são as necessidades dessa entidade coletiva que congrega as nossas forças, né? E os nossos destinos. E a fase 3, a gente está avançando, né, até no projeto atual, que, uma vez feita essa formação de imagem, essa construção coletiva, é promovido um alinhamento, trazer para o nível tático e o nível operacional a oportunidade, né, de desenvolvimento de competências para sustentar um ciclo de crescimento atual e também para a construção dos marcos, rumo à visão de futuro. Aí o Daniel, mais no final, pode até compartilhar um pouco de repente, ou seja, são os planos de ações, onde as pessoas têm clareza, né, de o que precisa ser feito e quais são as escolhas, né? Já adianto, uma imagem inspiradora de futuro não significa que o futuro vai ser aquilo que a gente colocou na imagem inspiradora, mas ela será, sim, uma referência para escolhas conscientes do presente, de quais são os próximos passos que nós queremos dar de forma consistente para caminhar em direção a esse futuro desejado, né? Lembrando os cenaristas, né, da Shell, o futuro não existe, o futuro é uma invenção e as escolhas que fazemos hoje sustentam aquilo que queremos alcançar amanhã. Enfim, a gente, Carlos, não combinou com os nossos convidados, mas a gente vamos alinhar o seguinte: vamos dar uma passada na metodologia e privilegiar um espaço de conversa no final, tudo bem? Acho que o mais importante aqui não é ficar falando de slide, eu já falei Isso muito, vou mesmo. falar menos. Nós queremos uma conversa com essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Vamos lá, deixa eu ser mais objetivo. Vamos para frente. Então, acho que agora está comigo, se não me engano. Isso. Então, assim, só para ilustrar, não sei se vocês estão vendo uma cor verde, uma cor amarela em torno da imagem. Eu nunca vi isso no Zoom. Está aparecendo para vocês aqui Achei nesse que você canto? tinha desenhado, não? Não fui eu, não. Não fui eu, não. Então... Eu vi isso no Zoom. Mas, enfim, vamos em frente. Novidades da tecnologia. Então, a gente sempre gosta de falar um pouco sobre a abordagem, né, da metodologia biográfica para os indivíduos, e a imagem mais significativa e talvez até mais poética que veio para apresentar essa grande metodologia foi trazida pela doutora Gudrun, que recentemente nos deixou, né, faz algumas semanas, que é, junto com o Bernard Liverwood, os grandes
responsáveis pela metodologia biográfica, pela formação biográfica no mundo. Ela gostava, né, de descrever essas fases do desenvolvimento humano, fazendo um paralelo com as 4 estações do ano. Então, a nossa vida, ou a vida de todos nós, começa arquetipicamente com a primavera, né, que é uma fase de luta, ou melhor, de aprendizado, né, e isso dura até os 21 anos. Na sequência, a gente tem o verão da nossa vida, que é a fase que vai dos 21 aos 42, quando a gente vai para o mundo lutar, buscar, construir e consolidar o nosso lugar no mundo com a força que o verão tem. Na sequência, a gente entra no outono, mais colorido ainda do que a primavera. É um período de colheita de frutos e de muita doação ainda, mas é um espaço ou é uma possibilidade muito grande de sabedoria. E a gente termina esse ciclo, né, com o inverno da nossa vida, onde a gente tem a grande oportunidade, em liberdade, de trilhar o caminho da espiritualização num patamar ainda superior ao da sabedoria. Se alguém quiser mais informações sobre esse conteúdo, para a gente economizar o nosso tempo aqui e privilegiar a troca, nós temos no canal YouTube da Amanhecer alguns vídeos que entram em detalhes sobre essa abordagem do trabalho da metodologia biográfica. Bom, falando um pouquinho ainda sobre como esse desenvolvimento acontece, um dos arquétipos que a gente usa é olharmos o ser humano trimembrado, constituído de corpo, alma e espírito. Corpo é a matéria e a vida que essa matéria tem, espírito é o que é eterno em nós, né? Essa unidade que segue eternamente, encarnando e desencarnando, e no meio do caminho fazendo a comunicação, a ligação entre esses 2 mundos, o mundo do corpo físico e o mundo do espírito, nós temos a alma, que é onde está a nossa consciência, está o nosso ego, estão as nossas virtudes, os nossos valores, mas também estão as nossas sombras, as nossas cobiças. E como esses 3 constituintes se desenvolvem ao longo do tempo, seguindo essa imagem de 4 estações? A curva biológica segue um caminho de evolução muito acentuado na primavera da nossa vida. Há uma estabilidade razoável durante o verão, né? O corpo para de crescer ou se estabiliza na sua forma de adulto. Lá, chegando perto dos 40 anos, a gente já começa a perceber um certo decaimento, e esse decaimento nas forças vitais e no que é do corpo físico segue até o final da vida. É inevitável. Essa curva ela pode ser um pouco mais alongada, mas ela vai seguir esse caminho para todos nós, né? Se a gente olhar o outro lado dessa trimembração, que é o nosso espírito, à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso corpo, o nosso espírito vai encarnando. Então, com 21 anos de idade, a gente tem já uma encarnação suficiente para termos consciência e podermos assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Essa encarnação ainda continua aprofundando um pouco mais durante o verão. Então, no meio do verão, por volta dos 31 anos e meio, a gente tem o máximo dessa encarnação, e se a gente for fazer algum resgate biográfico, a gente vai perceber que é a fase da vida em que a gente está mais ligada ao que é do mundo material e do mundo físico, e a partir daí, à medida que as forças de vitalidade do corpo vão diminuindo, com o envelhecimento do corpo, é como se o nosso espírito fosse se libertando um pouco mais dessa matéria e podendo se reconectar de novo com o mundo de origem. Não é que a gente vai começar a desencarnar, mas a gente começa a ficar mais aberto para esse mundo espiritual, que é o nosso mundo de origem. E no meio dessa história está a nossa curva da alma, né? A curva psíquica, a curva anímica. Ela acompanha muito a curva biológica durante a primavera, ela oscila muito entre o que é do espírito e o que é do corpo durante o verão, está tudo muito junto e misturado, e a partir dessa idade de 42 anos, arquetipicamente, a gente tem algumas possibilidades. A nossa alma ganha a liberdade de escolha, ou uma liberdade de escolha, num patamar superior. E as opções, arquetipicamente, passam a ser 3, que, na realidade, a gente trabalha combinando as 3 opções ao longo de toda a nossa vida. A primeira, que a gente chama do ter, é a alma que segue o caminho do corpo e envelhece junto com o corpo. É aquela alma que resseca na medida que o corpo perde vitalidade com a idade. É aquela alma que é presa ao que é da matéria, do mundo material. Não só nas suas posses,
mas também na valorização do que é físico e sensível, né, aos nossos sentidos físicos. A opção do manter, que é a que vai aparecer em seguida, é aquela em que a alma opta por manter o ritmo da juventude a qualquer custo e a qualquer preço. Isso tem um custo e um preço, que normalmente se reflete em doenças e em acidentes, né, no meio dessa jornada do outono. É quando a gente não reconhece que o corpo já não tem mais a mesma vitalidade e que a gente precisa buscar preenchê-lo com outras coisas novas, outras opções, além do ritmo intenso de trabalho, de tudo que se tinha antes na fase do verão da vida. E a opção do ser é aquela em que a alma busca, né, essa conexão com a espiritualidade e que esse é o caminho que a gente acredita que leva à sabedoria e à espiritualização. De novo, né, esse é um conteúdo que a gente traz como referência o livro básico da doutora Gudrun, e tem lá no site, no canal YouTube do Amanhecer, bastante detalhes e informações a respeito. Vamos seguir, Olinto? Vamos lá. Aqui a gente traz, a partir desse olhar, né, das curvas, né, de desenvolvimento do ser humano, uma visão ampliada do ser humano e da organização. Olhando o ser humano a partir dessa estrutura trimembrada, né, dessas energias, dessas faculdades que giram em torno da estruturação da individualidade, as forças do pensar, do sentir e do querer. E qual é a correlação, né? Nós criamos as organizações à nossa imagem e semelhança. Da mesma forma que o ser humano tem um corpo físico, nós temos um corpo vital, nós temos um corpo anímico e temos um eu, uma individualidade, as organizações, notadamente, elas são percebidas, né, no primeiro momento, a partir dos seus recursos físicos, das suas estruturas palpáveis, quantificáveis, mensuráveis. Uma organização, essa estrutura física, ela só ganha um sentido maior, né, quando, numa segunda-feira, as pessoas elas chegam para trabalhar. A exemplo de um corpo físico do ser humano, né, que a sua estrutura mais simples é o cadáver, sem vida nenhuma, o ser humano, quando ele recebe os processos vitais, né, ele está ali vegetando, ele está dormindo, é como se a mesma correlação numa empresa onde os processos começam a funcionar. No nível dos recursos, no nível dos processos, é a fase onde uma organização cresce, a gente percebe o crescimento da organização. Porque você vê a quantificação em termos de capital, em termos de expansão de filiais, em termos de investimento em tecnologia, né, sistemas de informações, né? O corpo físico, a parte de recursos é quantificação, né, a aritmética. Os processos, aqui é o tempo do relógio, para quantificar, né, os ciclos, né, de cada entrega. No nível das relações, aparecem já as nossas trocas, né? O clima organizacional, a qualidade da liderança, as interações internas e externas. As relações orientam os processos que orientam os recursos. E o que orienta tudo isso? É o nível da identidade, a biografia da empresa, a história da empresa, quais são os nossos referenciais de mundo, a nossa intenção de ir para o mundo a partir de uma visão clara, de uma missão explicitada e declarada e com valores que não são apenas utilizados para informar no meu website ou num quadro na sala de recepção, né, da diretoria, mas que são vividos no dia a dia. Acho que aqui vem a grande contribuição do trabalho biográfico organizacional quando a gente fala de fazer um levantamento da situação atual. A gente, nas entrevistas, coleta informações de recursos e processos, mas necessariamente olhando para as relações e para a essência da organização no nível da identidade que acontece a contribuição para que a organização vá para o próximo nível, para que um novo ciclo de planejamento se estabeleça e ela possa evoluir. Então, aqui, pensando em termos de pontes, nós, seres humanos, temos a oportunidade de estabelecer uma ponte de segurança no nível dos recursos, em termos de obter a garantia de que eu tenho recursos para a minha vida como um indivíduo, mas é a segurança também para a empresa, do ponto de vista de... para a empresa é muito desejável que essa segurança ela aconteça também na ponte seguinte,
com a dedicação aos processos na entrega de produtos e serviços. E aqui é que o ser humano, né, lembrando que essas pontes, elas partem do livre-arbítrio. Não dá para você obrigar alguém a estabelecer uma ponte de segurança, onde muitas vezes a pessoa está presa aos benefícios que ela tem nessa relação com a empresa. A dedicação aos processos, não necessariamente dá para saber se essa dedicação, em que nível ela acontece, mas é perceptível a partir da qualidade das entregas que a pessoa faz. E a ponte que vem logo acima, que na prática assim, ela é muito instigante, ela vem no nível do sentir. A motivação ela se estabelece quando o ser humano percebe que o seu sentir é considerado na organização. E quando as conversas biográficas, os compartilhamentos biográficos ocorrem, de uma maneira muito sensível, muito sutil, aqui há uma oportunidade de pensar se eu quero, o que sentido faz para mim essas pontes até aqui, e a quarta ponte, que é a ponte que traz o senso de pertencer. O quanto que a minha missão pessoal se conecta com a missão dessa organização que me atraiu e que eu estou aqui, ou que de repente não faz mais sentido para mim continuar. Como sócio, não faz mais sentido eu continuar com essa sociedade, vinculado a essa empresa da forma como eu vim até aqui, ou a essas empresas, né? O que eu quero para o meu futuro? Então, é a partir dessa estrutura que um conjunto de reflexões é feito de forma a gerar escolhas, e muitas vezes são escolhas que passam, né, invariavelmente. Ela está clara no nível do pensar, mas pode aparecer algum obstáculo no nível do sentir para quem vai tomar a decisão. E aí entra a abordagem biográfica, a abordagem do coaching, apoiando quem vai tomar a decisão para evoluir para a integração com a equipe. Um elemento importante é entender as fases do desenvolvimento organizacional. Uma empresa, ela nasce a partir de uma ideia na cabeça de um fundador, que identifica uma oportunidade em algum segmento da sociedade e ele quer contribuir com o atendimento dessas necessidades. Aqui nasce a empresa com a cultura do dono, a chamada fase pioneira, onde tudo passa, na maioria das vezes, invariavelmente pelo dono, pelo fundador, toda a cultura está com ele, os valores, a identidade do fundador orienta as relações com as pessoas, onde muitas delas têm orgulho do tempo que trabalha diretamente com esse fundador. Não necessariamente uma organização que tem a característica pioneira, como foi o caso aqui de um médico, pode acontecer também com outro tipo, uma empresa de engenharia, um cirurgião plástico, ele tenha que evoluir para todas as fases, ele pode carregar essa característica pioneira, né, durante toda a vida dessa organização, e muito embora ele fique na fase pioneira, ele pode apresentar características das fases seguintes. O que marca o fim da fase pioneira? É uma pressão por crescimento. Muitas empresas, elas têm que, ela chega no limite, o paradigma do pioneiro não dá mais conta da necessidade de expansão, de ir para o mundo, e com o crescimento, para que ela possa continuar buscando o lucro, a rentabilidade, ela precisa se diferenciar do dono. Aí nascem as áreas de marketing, as áreas de finanças, a parte de vendas, né, a parte de produção. Digamos que o fundador é uma fase da infância da empresa. Na fase diferenciada, ela vai para uma fase de juventude. E a fase da juventude, normalmente, ela é uma fase competitiva. As áreas competem entre si. Aí, antes, no fundador, era muito eu e eles. Aqui, aquela parte da cultura, né? O que antes era a cultura do dono, agora é cultura organizacional, que pode ser uma cultura organizacional difusa. As áreas competem, não somos nós, são eles. E nesse caminhar da fase diferenciada, o cliente sobrecarregado com tantos sistemas, com tanto controle, o cliente pode ficar em segundo plano. E é na terceira fase que aí ocorre o resgate, a necessidade de integração na fase integrada, que busca trazer o melhor da fase pioneira com a visão, com a essência, né, do fundador, dos fundadores, conjugado aí com o controle, com a organização que a fase diferenciada proporciona. Nessa fase integrada, a orientação vem do quê? Da essência, missão, visão, valores, princípios de ação, a nossa intenção de
gerar valor e perenizar, né? Entrar numa fase de maturidade da organização, para que, muito provavelmente, nessa fase, com o decorrer do tempo, os fundadores já pensam em sair e fazer a transição, vão para os conselhos ou querem trazer, né, outros gestores. O tempo oportuno, né, a gente chama de Kairos, ou Kairos, não é o tempo do relógio, é um tempo espiritual, é um tempo que parte, né, dessa leitura, né, espiritualizada, ou dessa leitura existencial, de qual é o meu momento de permanecer com essa empresa e qual é o momento de dar o próximo passo, né? Quando eu estou falando aqui do fundador. E, evidentemente, à medida que ela vai mudando de fase, tem um aumento aqui da complexidade. A fase associativa é quando a empresa rompe as barreiras internas e ela começa a se conectar com o mundo, né? No caso do nosso cliente, Dr. Márcio, ficou muito visível a fase associativa pela dedicação dele à academia, né? Ao UNB, e também aí como fellow, como um formador já de jovens profissionais, para deixar aí uma contribuição além da empresa. Então, assim, essa é para dar essa ideia. E aqui, rapidamente, o ciclo natural da vida nos ajudou muito nessa reflexão quando pensa na evolução da empresa. E o que significa isso? Vou ser bem breve aqui. O que está em gestação que ainda não veio para o mundo? O que está pulsando ali, que representa a primavera, mas está com a armadilha ali, que aqui a aprendiz, né, a dona dessa estrutura libertadora, está na armadilha da pobreza. Não é hora, não é o momento de eu fazer esse movimento, mas uma vez superada essa armadilha de não acreditar que tem os recursos, ou muitas vezes tem a questão de uma amarração emocional. O pioneiro, ele tem pessoas que sustentaram a caminhada dele nas fases mais difíceis, e é difícil para ele, de certa forma, fazer as movimentações que ele precisa fazer, encerrar relacionamentos, e aí existem pontos de decisão, né, para empreender, para ir para um outro movimento, né, que é entrar no verão com o nascimento de novas ideias, novas configurações, que vai para um crescimento e atinge uma maturidade, né? O outono, e aqui o papel de network da primavera, o papel de empreendedor do verão, o papel de gerente do outono, que já começa a perceber, olha, olhando não para o quadrante, mas para a linha, pode ser o início da destruição criativa. O que está funcionando bem, mas que ao analisar nas conversas do trabalho biográfico, pode ser a oportunidade de fazer mudanças antes que a mudança seja necessária. E aí é necessário abrir mão, abandonar e entrar nesse inverno da destruição criativa, né? O papel do herege é muito importante para buscar a renovação, identificando o que precisa ser destruído para dar lugar ao novo. A gente vai poder falar sobre isso no compartilhamento. Isso ficou muito presente, né, no case. O Daniel pode, depois, se quiser, pode compartilhar. O quanto que esse aspecto, né, de fazer escolhas, né, e reconectar com a essência, né? E aí vale tudo, né? Eu posso ter produtos e serviços, eu posso ter parcerias, eu posso ter linhas de negócios, eu posso pensar em até mesmo objetivos estratégicos, né? Qual é o momento como que o momento se nos apresenta para fazer essas escolhas, que são escolhas decisivas aí, a partir de fatos portadores de futuro. Seguindo, meu querido. O tempo todo nós estamos falando de mudanças, né? E aqui é só para marcar a diferença, né, que para nós, e aqui veio lá do EcoSocial, do trabalho com o Rubens Ismael, o Matias, né, fez essa apresentação. A mudança técnica é a mudança que ocorre na organização. Agora, junto com a mudança técnica, que pode ser concluída, tem uma transição que não necessariamente ela termina ou começa com o término da mudança técnica, porque a transição é individual. E sem a transição não há mudança. O que significa? Por que disso? Pensar na construção, na continuidade da história organizacional está diretamente atrelada à conexão com a história das pessoas, com as escolhas das pessoas de fazer parte dessa história. Quando nós fizemos a construção da imagem de futuro, nós usamos a metáfora do trem da vida, né? As estações onde alguns embarcam, outros desembarcam, e como que nessa viagem a gente cresce enquanto estivermos embarcados,
entre uma estação e outra. Olhar para a transição dos indivíduos, que cada indivíduo tem o seu tempo, o seu momento, é reconhecer que as biografias estão conectadas. E aí essa imagem que eu já tinha utilizado em trabalhos, né, anteriores, né, com o convite do Carlos, né, Carlos, essa próxima aí, a partir de uma imagem inspiradora de futuro. Como que o filme da organização, ele segue uma evolução. Aqui a gente pegou o exemplo 2018, crescimento e aproveitamento de oportunidades, 2020, mudança no contexto de negócio, pandemia, cenário restritivo. E a trajetória pessoal? 2019, novos desafios, conquistas descobertas, 2021, superação, aprendizados e reinvenção. O que está acontecendo no filme existencial da empresa e no filme existencial de cada pessoa? Mas que sentido isso faz, Olinto? Ou seja, que sentido tem o trabalho para mim estando na empresa que eu estou hoje? O quanto que, eu não vou trazer detalhes aqui, mas todas essas discussões que estão aí hoje nas mídias sociais sobre movimentos em relação, né, a como eu vejo a minha relação com a empresa, né, como eu vejo a minha relação com o trabalho, abusos, falta de significado, o que é de fato, né, tomar a vida nas próprias mãos, fazer escolhas onde eu quero trabalhar e como eu quero trabalhar. E se eu estou como empresário, né, com destinos aí da empresa, dessa entidade viva e de tantas pessoas, né, qual é o legado que eu quero deixar? Qual é a imagem inspiradora de futuro eu quero construir para gerar um impacto diferente, o que eu quero no mundo, né? Aí vem todas essas correntes que a gente tem vivenciado, né? Reinventando organizações, capitalismo consciente, mas mesmo fora dessas abordagens, quem está no modelo ainda mais tradicional, de que forma eu posso pensar na evolução da empresa, reconhecendo que a empresa ela tem as suas células em cada pessoa que compõe. E um exemplo para finalizar, aconteceu aqui, Oswânio, não foi com o Carlos Vilhena que está comigo, esse aqui eu peguei, mas eu recebi essa placa no final de 2000, uma placa semelhante a essa, perdão, no final de 2016, do Banco do Brasil. Depois de anos de convivência, fica parte da sua vida na história do Banco do Brasil e parte do Banco do Brasil na sua vida. Nossa história não seria a mesma sem seu trabalho, empenho e dedicação. Eu disse ao Carlos, eu saí do banco, mas o banco jamais sairá de mim, porque as nossas histórias estão entrelaçadas. Esse foi o ponto de inspiração, né? E eu fecho aqui, Carlos, né? Para a gente ter a oportunidade de conversar. Foi a forma como a gente olhou, os pontos que geraram a nossa conexão. E vamos ouvir um pouco. Eu agradeço a paciência, né, de todo mundo. Mas antes de abrir, Olinto, eu acho que a gente pode compartilhar um pouco mais, né, o que a gente viveu lá na Clínica Nakanishi. A gente tem a autorização de uso dessas imagens pelo Dr. Márcio Nakanishi. Essas são fotos do encontro presencial, que é uma das etapas dentro da fase 2. E nós temos 2 depoimentos, né, ou os depoimentos, tanto do Márcio quanto do Daniel, gravados também no canal do YouTube do Amanhecer. Quem não assistiu ainda, fica aqui a dica. É muito importante ou gratificante ouvir a fala do próprio cliente, né? Eu sempre me emociono quando assisto o vídeo. Mas a gente resolveu trazer algumas fotos até em agradecimento a esse apoio que o Dr. Márcio e o Daniel têm dado à sequência desse trabalho. Então, aqui está o grupo reunido na abertura, onde o Dr. Márcio está fazendo a fala dele de introdução, né? As atividades artísticas que foram desenvolvidas como suporte lúdico às conversas e aos resgates, né, baseados muito na memória. Então, é uma maneira da gente trazer o que é lúdico para dentro da conversa. Sempre, né, ou em alguns momentos, o compartilhamento nos pequenos grupos. O foco do compartilhamento e do próprio trabalho individual foi a biografia profissional conectando a pessoa, o profissional, à organização. Aí houve a construção da biografia organizacional também, né? Aqui é um momento em que o Dr. Márcio está apresentando já o resultado da construção. Aqui várias etapas, a construção é toda coletiva o tempo todo. Aqui está o Daniel e o Dr. Márcio juntos contribuindo para essa construção do grupo, e os 2 consultores aqui felizes da vida, vendo o resultado do trabalho, né, registrando
esse momento. A gente teve um evento, depois das reflexões individuais, a gente teve um evento que marcou a transição entre o passado e o futuro, dentro daquele fluxo, né, que apareceu na primeira figura, como uma transição para a gente reconhecer e ressignificar o que de essencial o passado tem como contribuição para o futuro. A gente fez essa cerimônia, marcando esse momento, e, no final, a construção coletiva da imagem inspiradora de futuro, aqui no centro dessa foto, com o grupo reunido, e foi um processo muito bonito de construção, foi muito bacana assistir. Bom, então é isso, né, Olinto? A gente quis compartilhar um pouco do que era, atendendo lá as expectativas de vocês, mas a gente quer deixar esse espaço para trocas. Antes de eu tirar do compartilhamento, estão aqui os nossos contatos. Se alguém tiver algum interesse de aprofundar alguma informação a mais, de trazer algum tipo de pergunta, além do que caberá aqui no nosso espaço de trocas, já ficam aí os contatos. Eu e o Olinto estamos com um impulso muito forte de levar isso para o mundo e estamos abertos a convites para fazermos conversas como essa, sem nenhum compromisso comercial. É, de fato, ainda, né, a ideia de oferecer as possibilidades, de avaliar possibilidades. Então, se alguém quiser ter uma conversa dentro do board, dentro do grupo gestor, para poder sentir, né, perceber o quanto que a nossa proposta de trabalho vai ao encontro das expectativas do cliente, a gente está aberto para esse tipo de conversa, antes disso virar uma proposta e um projeto de trabalho propriamente dito. E algo mais, Olinto, antes da gente abrir aqui? Não, bacana. Esse projeto a gente não faz venda dele. A gente compartilha com o cliente e ele toma uma decisão de se sentir chamado, para ver se é o momento dele e se ele quer conhecer um pouco. Não precisa fazer um projeto por completo. Ele pode ir conhecendo por etapas, por fases e identificando e aprendendo ao longo do caminho. Eu acho que o volume de aprendizado que tem ao longo do caminho, ele é muito significativo. Enfim, estamos abertos aí a continuar compartilhando. Então, agora é com vocês. Carlos. Poliana, seja bem-vindo, Poliana. Senhor João. Primeiro, parabéns, eu gostei muito, o assunto é um pouco complexo para mim, que estou um pouco fora, mas as analogias didáticas que vocês fizeram ajudaram muito. Então, primeiro, parabéns. Depois, uma curiosidade. Hoje em dia, as organizações elas têm uma gama de funcionários que eu chamaria de ansiedade do sucesso rápido, vamos chamar assim, né? Os funcionários têm uma ansiedade, normalmente, de um sucesso muito rápido. Propostas como a de vocês, elas são brilhantes, são, do ponto de vista, eu acredito muito em construção, principalmente essa questão de construir em conjunto. No entanto, não sei se vocês já tiveram, ou como é que vocês tratam esse desafio em tratar com os colaboradores das organizações diante dessa ansiedade de sucesso rápido. É porque, na minha visão, embora eu esteja um pouco afastado das organizações atuais, mas eu vejo que a construção ela demanda um pouco mais de tempo, ela demanda um trabalho, ela demanda uma mudança. E, muitas das vezes, eu percebo um antagonismo em relação, principalmente, à classe mais jovem hoje que trabalha, do que eu estou chamando, na ausência de um nome melhor, de ansiedade do sucesso rápido. Eu não sei se fui claro. Como é que vocês trabalham? Foi. Carlos, eu posso começar, depois você complementa e a gente convida, né? Oswaldo, obrigado pela sua colocação. Na base desse trabalho, e aí tem uma citação do Jair Mogi, que eu vou repetir aqui, ela é inspiradora para mim. Crescimento sem desenvolvimento é uma falácia. Então, acolhendo aí a necessidade e o impulso do jovem de querer crescer, o impulso por si só, ele traz um impacto que parece positivo, e é positivo, mas ele tem o seu limite. Então, é uma polaridade, é crescimento e desenvolvimento, eu vou chamar aqui a força redundante gerando perenidade. E, principalmente, o papel da liderança nesse movimento,
Porque se você tem uma organização só com pessoas sêniores, você pode ter problema também. A escolha da polaridade no primeiro momento, ela determina a sua morte no segundo momento. É igual inspirar e expirar. Inspirar é inspirar a juventude. E expirar é expirar a senioridade. Então, o equilíbrio dinâmico entre essa juventude, entre crescimento e desenvolvimento para todos, em todos os níveis da organização, e desenvolvimento da própria entidade organizacional. E aí vem a importância, como trabalhar essa ansiedade, aí volta para a questão da biografia individual, a entender os impulsos, né? Notadamente do setênio, ali, o terceiro, o quarto setênio, que o Carlos pode falar mais, mas é muito bem trazida essa... Na verdade, não é um problema a ser resolvido, é uma polaridade a ser gerida. Esse é um dos conceitos que eu vejo que ele é pouco difundido ainda na agenda de gestão, né? Porque você não pode abrir mão do anseio, do impulso jovem, mas como que eu vou canalizar, como que eu vou contrabalançar para ter uma resultante aí que é uma organização inovadora, mas uma organização também pé no chão, uma organização que retém talentos, não uma organização que está à vésperas aí de todo mundo fazer essa demissão silenciosa. Então, não tem uma receita pronta, mas como é que a partir desses impulsos e das conversas da liderança, não só no papel, mas na prática do dia a dia, acolher esses anseios e canalizar de forma produtiva. Eu não tenho a pretensão de ter respondido tudo, mas você fica à vontade, Carlos, de repente... Não, foi ótimo, meu amigo. E Perfeito. complementando, né, a visão da biografia humana, né, que a metodologia biográfica aporta ao trabalho biográfico organizacional, sustenta essa percepção do valor das individualidades nas suas diferenças, por serem indivíduos ou por estarem em fases diferentes da vida, né? Esse entendimento e a aceitação e a tolerância com essas diferenças que a gente consegue aportar no grupo gestor e nos grupos que estão envolvidos, enriquece esse caminho de equilíbrio e de potencialização do que cada uma das duas polaridades, aqui nessa imagem que o Olinto acrescentou, tem a contribuir, né? E um outro arquétipo que a gente traz também dentro da visão da antroposofia é que nós lidamos com polaridades em todos os âmbitos da nossa vida. E a sabedoria não está em uma ou outra das polaridades, mas sim num fluxo que liga as duas polaridades num caminho do meio. Essa é uma imagem muito poderosa que eu percebi dentro da antroposofia, que a gente pode levar para tudo na vida, inclusive nesse ponto, Oswaldo, que você colocou. Okay. Legal. Obrigado. Mais alguma pergunta? Levantou a mão, a Mariette, quem tinha levantado a mão? Fui eu, mas já fui contemplada aí com a fala do Carlos. A Flávia também? Eu fiquei... Deixa eu entender uma coisa, para tirar uma dúvida. Essas imagens que vocês mostraram, foi um projeto, né, que teve começo, meio e fim, ou é algo que começou? Porque o que vocês colocaram é que tudo depende da empresa, ao momento, quanto ela quer explorar. Imagino que dependa do tamanho da empresa. Seria um projeto de quanto tempo, assim? Então, nesse caso, nesse case que a gente tem autorização de uso, né, a clínica Nakanishi fez a fase 1, a fase 2, e o Daniel Mendonça, que é o consultor de desenvolvimento, né, consultor estratégico, tático e operacional da Nakanishi, participou o tempo todo das fases 1 e 2 e deu continuidade à revisão do planejamento estratégico, que está em andamento ao longo desse ano todo, de 2022, como fase 3, né? Então, nós tivemos esse presente de ter o consultor responsável pelo desdobramento estratégico do cliente junto conosco e recebendo o bastão, quase que numa corrida de revezamento, né? Recebendo o bastão para dar a continuidade. O encontro presencial, que está registrado nas fotos, aconteceu em fevereiro desse ano. O início do trabalho foi em setembro do ano passado. Então, a nossa parte, fase 1 e fase 2, durou esses 4 ou 5 meses, e o trabalho continua agora com a fase 3, tocada pelo Daniel, com o cliente, com a equipe do cliente. Tá? Agora, o trabalho, Flávia, pode ser aplicado em organizações de qualquer porte,
tá? Em grupos, né, de qualquer nível. Você pode começar pelo topo, você pode começar por um grupo intermediário, por grupos intermediários, você pode ir para o tático e voltar para o estratégico. Ele é bem flexível nesses aspectos, mas pegando o caso da Nakanishi como exemplo, dura uns 4 meses a fase 1 e a fase 2. Só um comentário, esse que o Linton fez, isso para mim tem ficado muito nítido, né? Eu acho que essa consciência, esse desenvolvimento individual precisa acontecer, né? Para que haja esse crescimento na empresa, haja essa mobilização. Eu vejo um trabalho individual muito importante aí, né? Que não é um treinamento ou uma palestra que vai trazer, é realmente um mergulho individual, alinhar com a empresa para que o crescimento aconteça. Faz sentido isso que eu coloquei? Faz total sentido. Muitas vezes a empresa cresceu muito, ela passa pela fase 1 e fase 2, refletindo sobre qual é o convite, qual é o chamado de desenvolvimento que ela está experimentando. No projeto da Nakanishi, quando fala de alinhamento, o Daniel está fazendo o planejamento estratégico, de alguma forma está realinhando objetivos, está realinhando as aspirações, né, ao longo da história da Nakanishi, olhando para esse futuro que ela quer vivenciar e, a partir dos insumos dessa imagem inspiradora, retirando aí objetivos estratégicos, transformando em metas e quantificando e tudo mais. E aí, Flávia, a partir desse alinhamento estratégico, vem agora o desenvolvimento também, desenvolvimento das equipes, com trabalhos em grupo e também o desenvolvimento individual, onde couber, para ir dando sustentação, né? E o desenvolvimento da liderança, porque muitas vezes, para ele transitar de um estágio, né, de evolução, por exemplo, do pioneiro para o diferenciado, do integrado, a liderança tem que se desenvolver. As demandas de liderança são outras. E se o líder não percebe isso, ele pode fazer o movimento de transição, levar a organização para um outro patamar, mas ele não vai dar conta. Então, o movimento pode se frustrar a partir do não desenvolvimento dele como líder. Mas aí, de novo, pode se confundir também em fazer a mudança, mas não ter a convicção ou não acompanhar a transição para que, de fato, a sustentação ocorra, né? Aí o risco é cair numa esquizofrenia organizacional. Daniel, se você quiser acrescentar alguma coisa. Eu vou fazer um breve relato aqui, de forma prática, de como foi esse projeto, que aí vai ficando cada vez mais fácil de fazer o encaixe com tudo que a gente conversou até aqui, com este cenário que a gente está relatando como case, né? Embora nós estejamos falando de clínica Nakanishi, na verdade existia por trás 3 negócios, 3 grandes CNPJs. Toda empresa, quando começa, toda organização, ela pode começar por acidente? Pode. Pessoas se encontram por acidente quando vê está montando uma organização. Mas seja por acidente, no menor dos casos, seja realmente por planejamento, uma iniciativa de alguém que foi atrás de outras pessoas para constituir o negócio, em todos os 2 casos, nos 2 casos, você tem negociação, né? Você tem uma ideia, você tem um interesse, uma necessidade, e vai juntando com os demais, vai fazendo um alinhamento, e aquilo começa a tomar corpo, vai formando equipes, você vai montando um planejamento comercial, você vai fazendo as suas estruturas, seus processos, da forma como o Olinto foi explicando, e isso foi acontecendo com esse nosso cliente. Começou com uma clínica, daqui a pouco era um grupo médico atendendo vários hospitais, daqui a pouco tinha um outro formato de clínica complementar, e esses sócios que foram entrando, à medida que os negócios foram sendo estruturados, eles tinham seus interesses, suas necessidades também, e, obviamente, a sua forma de visualizar o modelo ideal de negócio, as suas estratégias comerciais, as suas parcerias, a sua forma de precificar, a sua forma de relacionar com a clientela, né? E vai formando, obviamente, um time, cada um ali vai mais ou menos formando um time que tem mais a ver com o seu perfil. O problema disso é que, ao longo desse tempo, as pessoas de perfis diferentes, entendimentos diferentes, fases da vida diferentes, por isso, né, todo sentido naquela relação com as estações do ano, pessoas em fases diferentes, elas também vão atuando de uma maneira talvez não tão sinérgicas quanto deveriam para atender aquele caminho que foi idealizado lá atrás. Nesse decorrer do tempo, pegando eu como exemplo, eu estava lá em todas essas revisões de planejamento estratégico,
buscando o quê? A necessidade da empresa, sempre o consultor pensando naquela empresa ter a sua perenidade. Então, você vai tentando mexer com todas essas peças para continuar atingindo metas que atendem objetivos, né? E chega um momento que você começa a ver que há ruídos demais, há desvios demais do que cada um deseja, principalmente esses sócios que começam a patrocinar as suas visões particulares. E aí começam os conflitos e os objetivos que tanto você quer atingir começam a não ser atingidos. E nisso chega um momento que a gente está aqui hoje, né? A história desse resgate da biografia da empresa. Foi um momento que o cliente volta para o consultor e fala: vamos revisar o nosso planejamento estratégico? Não dá mais para a gente revisar simplesmente o planejamento estratégico. Por exemplo, como o Oswânio perguntou, né? Vamos pegar dessas ansiedades de mais e mais crescimento, aquele ímpeto de repente, constituir um novo CNPJ. Não dá para simplesmente pegar a parte técnica que o consultor conhece e simplesmente aplicar. A gente precisa voltar lá atrás, resgatar tudo que já aconteceu neste negócio. Várias pessoas foram entrando ao longo desse tempo e sequer conseguiram enxergar essa conectividade com os valores iniciais do negócio, né, os seus princípios, seus propósitos e tal. Então, o que a gente percebeu ali? Agora é hora de voltar a entender essas pessoas, entender o que de fato esses sócios gostariam de estar seguindo, se deveriam estar juntos a partir desse momento adiante ou não. Então, toda essa revisão, quando você vai lá, entendendo primeiro quem é quem, é você entender quem são as peças que você tem hoje em mão, conhecer essas pessoas e saber como elas enxergam o negócio atual, ou os 3 negócios atuais. Depois você vai entendendo também esses sócios, como que eles enxergam e como eles acham que a equipe enxerga tudo isso. E você vai montando mais ou menos um mapa, como se fosse um diagrama de Venn, você vai encontrando as intersecções de tudo, as uniões, o que não se encontra de forma alguma. E à medida que você vai entendendo, instigando a peça principal, o fundador ou fundadores principais ali, aonde que o negócio deveria estar indo, você começa a usar isso como uma ferramenta para trazer todo mundo em grupo e exercitar essa reflexão em grupo, aonde cada um de fato se enxerga toda essa história, o que contribuiu, se estavam nesse momento em toda essa história ou não, aquilo que parecia que foi um erro no passado poderia ser resgatado agora e ser executado de uma maneira diferente e dar certo nesse novo momento. Então, todo esse resgate colocou as pessoas em novas posições de pensamento, funções, algumas, inclusive, se olhando e falando assim: não, eu estou vendo que eu não vou fazer mais parte desse empreendimento que as pessoas estão visualizando. Inclusive, dentro do grupo societário, a visão de que, nossa, esse negócio nunca foi meu. Eu achei que era meu porque eu estava no contrato social. Mas, na prática, ele não foi conduzido conforme os meus propósitos, os meus princípios, os meus valores pessoais. E talvez eu tenha que sentar com esse meu sócio e renegociar. Né? Olha, então segue em frente para cá, eu sigo em frente para lá. Aí percebam quanto fica mais fácil fazer um planejamento estratégico. Porque agora as pessoas estão em novos acordos. Aí você senta com essas pessoas e redesenha aquilo de novo, né, com um trajeto um pouco mais solidificado. A imagem inspiradora do futuro, só para encerrar a fala aqui, a imagem inspiradora, ela é um desenho que reflete, na verdade, vamos imaginar que nós estivéssemos fazendo esse trabalho para as 3 frentes de negócio, e as pessoas se dividindo, por exemplo, nas 3 frentes de negócio. Nessa hora, cada um com a sua imagem inspiradora, ela se torna, de fato, aquilo que faz você lembrar todo dia de manhã quando você acorda. É para isso que eu estou indo para a minha empresa. Só que agora, todos estão levantando e pensando a mesma coisa, estão visualizando a mesma imagem. Então, o diálogo é muito mais fácil. Quando a pessoa fala que no desenho de um prédio, ela imaginou ali dentro um setor X funcionando, agora é muito mais fácil de você relembrar por que você está escrevendo alguma coisa no planejamento estratégico, que é um investimento, que espera-se um retorno, mas para isso existem os planos de ação, uma cronologia, para você fazer aquele setor passar a existir. Por quê? Porque elas se amarraram àquela imagem inspiradora, a partir de todo esse exercício do resgate biográfico ali da empresa e esse conhecimento individual e grupo. Assim foi esse projeto e a gente entende que esse é um formato super replicável para todos os demais projetos, principalmente o fato de 95% das empresas nacionais serem de caráter familiar, não necessariamente parentesco,
mas cultura familiar, com pouca governança corporativa de uma empresa como uma SA, que tem ações na Bolsa de Valores, são empresas muito humanizadas, e você tem que trabalhar esses indivíduos para conectá-las. E não tem, também, no meu ponto de vista, um tamanho máximo, porque você pode trabalhar por níveis, como o Carlos comentou, né? E isso vai disseminando de pouco em pouco para os níveis mais baixos, né? Muito obrigado, Daniel. Muito bom. Acho que a gente pode fazer, então, a nossa despedida, né, Olinto? Sim. A gente tem Ficamos aqui, abertos, né, Carlos? Ficamos abertos com aí certeza. a novas oportunidades de conexão, né? Bom, quem quiser, além dos vídeos lá que a gente citou no canal no YouTube da Amanhecer, o trabalho biográfico organizacional está lá no site da Amanhecer, como uma das áreas de atuação, trabalho desenvolvido em parceria com o Olinto Abadia, desde o início aqui, das primeiras ideias, né? Essa parceria foi uma das maiores inspirações que eu já tive na minha atual carreira de consultor e aconselhador biográfico. Visitem lá o site, por favor. E, Olinto, a nossa mensagem final. Inspirado aqui no pai da antroposofia, né, Rudolf Steiner, conhecimento verdadeiro de si próprio só é dado ao ser humano quando ele desenvolve interesse afetuoso para com os outros. Conhecimento verdadeiro do mundo, o ser humano só alcança quando ele procura compreender seu próprio ser. Conhecendo o mundo, o ser humano encontra a si próprio. E conhecendo a si próprio, o mundo se lhe revela. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter trazido a sua energia, ter trazido o seu espiritual, o seu existencial aqui, como parte desse nosso momento biográfico. Muito obrigado, Daniel, especialmente a você, pela parceria, que palavras não conseguem traduzir pela grandeza do seu profissionalismo e pela sua sensibilidade desde aquela reunião inicial em 10 de agosto de 2021, e que se confirma a cada reencontro que a gente tem. Então, ficamos à disposição, sem nenhum compromisso, para apoiar cada um de vocês que esteve aqui, se a gente, de alguma forma, puder, projetar, encontrar, apoiá-las a construir mais pontos de luz brilhante na jornada de vocês. Muito obrigado a Marisa, minha esposa, minha companheira, e quem fez parte dessa jornada aqui, diretamente, aqui, aguentando os meus momentos, né? Obrigado, Osvânio, por toda a história. Você é um cara que faz parte da minha biografia também. Fabi, as outras queridas que eu não conheci ainda, mas conheci hoje. Flávia, você também. Sou o operador técnico, né, dos workshops da Marisa e da Flávia, revelei aqui agora. Então, Fabi, um beijo do coração, né? As outras queridas que eu conheci hoje, olha, né? O João lá que está no AP, né? Porque o João, né, está com o AP lá com o filho em Londrina. Um abraço, João. E é isso, gente, né? Obrigado, Carlos Vilhena. Obrigado, a Cláudia, sua esposa, né? Enfim. Obrigado. Parabéns. Obrigado pelos votos de prosperidade. Parabéns. Ontem conosco. Vocês, Deus, sucesso. Parabéns, boa noite. Muita abundância, muita abundância. Amém. Para todos nós. Obrigado, queridos e queridas. Até Muito uma obrigado. próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, amigos. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Suzana.